Larissa, Larissa entrou nem dei boa noite, Larissa. Vamos lá, vamos começar, certo? O que acontece? Na aula passada, que foi terça-feira passada, né? Sexta-feira teve um probleminha, não pude dar aula. Eu terminei a parte de leis de Newton, tá ok? Eu até falei que ia colocar as atividades, as atividades já estão tudo feito, mas eu só demorei um pouquinho para colocar, porque eu ainda estou postando as aulas, né? Eu ainda não postei nenhuma aula de lei de Newton, então eu vou começar a postar tudinho, aí depois que eu postar tudo, eu vou botar as atividades, né, de lei de Newton, e na aula de hoje a gente já vai começar um conteúdo novo, que é a parte que a gente vai estudar energia, certo? Que é exatamente o próximo capítulo da, do livro que a gente costuma estudar, né? Vamos estudar um pouquinho sobre energia, certo? Então, o que é essa energia? Vamos entender um pouquinho sobre o que é energia, certo? Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte, né? O que a gente viu de leis de Newton é o suficiente para a gente estudar o movimento de qualquer coisa, certo? Aquela equaçãozinha que a gente viu, F é igual a ma, certo? Essa equaçãozinha aqui é o suficiente para você estudar o movimento de qualquer objeto, né? Desde que você conheça todas as forças, né? Então, tipo assim, sei lá, agora recentemente a gente está vendo que o pessoal está mandando sonda para Marte, né? A China até mandou uma agora, a da NASA chegou também, está com 100 dias que chegou, né? Da NASA, que ela está tirando foto lá faz tempo, né? Há 100 dias. Então, ou seja, para esse negócio chegar lá, eles usaram essa equaçãozinha aqui, ó, para saber exatamente onde vai encontrar Marte e tal, certo? Então, essa equação é suficiente para estudar o movimento de tudo bem? Então, assim, tinha até um professor meu que brincava o seguinte, pessoal, eu só preciso dar essa equação aqui para vocês e pronto, terminou a mecânica, não precisa falar mais nada, certo? Porque com essa equação você consegue resolver o movimento de tudo bem? Então, por que a gente estuda energia, por exemplo, certo? Na realidade, a gente estuda energia porque é uma outra forma de você estudar um movimento, certo? É uma forma paralela às leis de Newton, né? A gente vai ver que tudo que a gente vai desenvolver na energia, ela é resolvida a partir da lei de Newton, certo? Sendo que aí que está, é uma forma bem mais fácil de se entender, certo? E fácil de você fazer previsões usando energia do que a lei de Newton. Tudo bem? Então, a lei de Newton, se eu der uma força qualquer aqui, é muito difícil a gente conseguir prever os resultados, né? Por exemplo, até mesmo a pergunta do Ronaldo na aula passada, quer saber qual a distância mínima que você tem que abrir o paraquedas, eu tive que fazer um monte de cálculo e depois eu vou mostrar tudo para vocês, né? Resolvendo essa equaçãozinha aqui. Tudo bem? Ah, já a energia, não. Se eu der um formato de um determinado sistema, da energia de um determinado sistema, a gente já consegue ver mais ou menos ali, prever mais ou menos o movimento, certo? Então, é por isso que a energia é útil, né? Ela é mais fácil de você entender intuitivamente como é que se acontece o movimento dos corpos, né? Então, é por isso que a gente estuda energia, tudo bem? Então, assim, como eu falei, né? O movimento, todo o corpo é determinado só por isso aqui. Não precisava nem estudar energia, se a gente quiser só estudar o movimento dos corpos, certo? Mas a gente estuda porque facilita a interpretação, certo? Deixa isso aqui estar um pouquinho molhado. Espero que não manche aí a lousa, né? Mas vamos lá. Deixa eu pegar uma blusa minha aqui para enxugar isso aqui, senão vai manchar. Bom, vamos lá. Então, fica o seguinte. O que acontece? Bom, aí como eu falei para vocês, certo? Então, a energia, ela começou inicialmente como uma nova interpretação, certo? Para você estudar o movimento das coisas, sendo que, assim, a princípio ela chegou desse jeito, mas depois que o pessoal foi estudando, ela ganhou proporções muito maiores, né? Então, por exemplo, a partir do estudo da energia, né, chegou ao teorema, né, que é o teorema mais, talvez um dos mais importantes da física, que é o teorema da conservação de energia, certo? E aí,
que acontece? Então, o teorema da conservação de energia virou um teorema, digamos assim, um dos teoremas principais da física, certo? Então, tipo assim, sempre quando a gente, a princípio, né, quando o pessoal achava um sistema que a energia não se conservava, o pessoal ia atrás de algum outro tipo de energia e acabava achando, né, definindo algum outro tipo de energia, de tal forma que a energia, eles viam que sempre dava um jeito de se conservar, né? Então, por exemplo, tem aquela história, né, que a energia não se cria não se cria nem se destrói, né? Ela sempre se transforma, né? Na verdade, essa frase foi dita por Lavoisier sobre a massa, né? Mas essa também é válida para a energia, certo? A energia realmente ela nunca se perde energia, ela sempre se transforma, né? E o engraçado é que se você for pensar do ponto de vista relativístico, né? Essa frase de Lavoisier fica exatamente igual para energia, porque do ponto de vista relativístico, massa e energia é a mesma coisa, certo? Você consegue transformar massa em energia e vice-versa, energia em massa. Então, acaba que, de fato, a massa, se você disser que a massa se conserva, você está dizendo que a energia se conserva também, porque uma pode se transformar na outra, né? Então, acabou que Lavoisier, né, estava certo em níveis muito além do que ele imaginou que estaria certo, né? Ou seja, ele anunciou essa conservação da Professor, massa. Pode perguntar, Ronaldo. me explica uma coisa. Assim, naquela fórmula da teoria da relatividade, né, que a energia é igual a massa vezes a Sim, velocidade da luz ao quadrado. isso. Como é essa questão da velocidade da luz ao quadrado? Já que, assim, pelo que eu ouvi falar, que não tem coisa mais rápida do que a velocidade da luz. Como É, seria isso? Como é que explica isso? pronto, na verdade é o seguinte, realmente nada consegue ultrapassar a velocidade da luz, né? Na Pois verdade, é, nem chegar perto da velocidade da luz. Quer dizer, chegar perto você não consegue é chegar na velocidade da luz, né? Mas assim, é porque... esse aí é como se fosse realmente multiplicar o 360 mil por ele mesmo, assim, para dar uma coisa que daria mais do que Exatamente. o dobro, né? Assim, né? Da Muito mais velocidade, que o seria uma dobro. velocidade assim mesmo Exato. Pronto, mas impressionante mesmo assim. Né? é porque essa formulazinha aqui, esse C aqui, não é a velocidade do corpo, né? Esse C ao quadrado, ele é só uma constante, né? A velocidade da luz ao quadrado. A Ah, velocidade do corpo está incluso na massa, porque é o seguinte, porque a massa, na teoria da relatividade, ela, ela, ela vai aumentando. De acordo que você vai aumentando sua velocidade, a massa aumenta também, certo? Se eu não me engano, essa é a fórmula para aumentar a massa, certo? Deixa eu ver. 1 menos V sobre C ao quadrado. Então, essa massa aqui, que é a massa do corpo, certo? A velocidade está inclusa nessa massa. Isso aqui não é porque o corpo tem a velocidade C, né? O corpo ele tem uma velocidade V, certo? Só que a partir do momento que ele tem essa velocidade, ele aumenta a massa dele, ele aumenta a massa, e aí acaba tendo mais energia, né? Na realidade, é por causa dessa expressãozinha aqui que você não consegue chegar na velocidade da luz. Porque de acordo que você vai aumentando a sua velocidade, você vai aumentando a sua massa. Então, se você vai aumentando a sua massa, você precisa de forças cada vez maiores para você acelerar, certo? Ou seja, para aumentar a sua velocidade, você tem que acelerar. Só que se a sua massa está aumentando, você precisa de forças cada vez maiores. Então, ou seja, para você chegar na velocidade da luz, você teria que ter uma força infinita empurrando o corpo. Mas aí não tem como ter uma força infinita, né? Então, por isso que a gente diz que é impossível você chegar na velocidade da luz, né? Qualquer corpo que tenha uma massa de repouso, né? Esse m0 é a massa de repouso, é a massa quando você está parado, né? Existe uma única coisa que consegue chegar na velocidade da no caso, luz. assim, professor, então, assim, no caso, se um objeto material, assim, sólido, alcançasse a velocidade da luz, ele automaticamente se desintegraria ou não? Bom, na verdade, não dá nem para a gente perguntar o que aconteceria se ele chegasse, porque não tem como ele chegar, entendeu? Você precisaria de uma força infinita. Você precisaria de uma força infinita agindo no corpo Hum. por um tempo infinito também. Então, ou seja, acaba que é impossível essa situação chegar a acontecer, entendeu? Tá entendendo? Você precisaria de uma força infinita, né? Na verdade, pelas equações de Einstein,
né? Não é nem que explodiria, mas, assim, ia acontecer algo, as coisas bem absurdas, né? Tipo assim, ele teria uma massa infinita, né? Ele conseguiria chegar nos lugares instantaneamente. Então, ele está aqui. Se ele puder chegar na velocidade da luz, ele chegaria em qualquer lugar instantaneamente, né? Porque pelas equações de Einstein, né? A, o comprimento, de acordo que você vai aumentando a sua velocidade, o comprimento das coisas vão diminuindo. Se você chegar na velocidade da luz, o comprimento de tudo vai ser zero. Então, ou seja, você chega em conclusões bem absurdas, tá entendendo? Então, você chega em conclusões bem absurdas. Então, assim, então é por isso que a gente diz que é impossível chegar, né? É um questionamento, na verdade, que a gente nem chega a fazer, que pelas equações a gente obtém coisas que são absurdas, que ele teria massa infinita, né? Uma coisa com massa infinita, não dá nem para imaginar, porque até um buraco negro, que é uma das coisas mais maciças, ele não chega a ter uma massa infinita, né? Tipo, ele chegaria se ele estivesse deslocando as coisas, ia se deslocar com as coisas, e para ele ia ter comprimento zero, o que não faz sentido também, né? Porque se ele está deslocando, ele vai se deslocar de uma certa distância. Então, e é como se o tempo para ele também não passasse, o que também é um negócio meio absurdo de se conceber, né? Então, é por isso que a gente diz que, pelas equações que a gente conhece hoje, né, de Maxwell, ou de Einstein, a gente diz que não tem como chegar na velocidade da luz, porque se algum chegar, na verdade não tem como mesmo, né, porque senão a massa seria infinita e precisaria de uma força infinita e um tempo infinito para fazer isso. E se chegar, você tem como coisas altamente absurdas, né, como, por exemplo, o tempo não passaria para esse objeto, qualquer distância para esse objeto seria zero, né, então tem várias coisas absurdas, né, então... mas não significa dizer que seja impossível, certo, pessoal? Essa é a nossa teoria atualmente. E, tipo, já é meio que um consenso de que a teoria de Einstein ela não está 100% correta, certo? Então, a gente ainda está procurando novas teorias, né? Novas soluções. Tem candidatos aí, né? De ser uma teoria mais completa. No caso, assim, de uma viagem espacial, a questão de uso do combustível é só mesmo dentro do planeta? Quando ele sai para fora, ele já tem que utilizar outra forma de energia para poder... Já não vai utilizar mais o combustível em si mesmo Assim, para poder se locomover, como é mostrado às vezes assim, questão da energia solar e tudo. bom, não, na verdade, hoje, sempre quando algum objeto, né, que eles mandam precisa manobrar, precisa fazer uma curva, precisa usar combustível, né? Tipo assim, se ele for andar em linha reta não precisa de combustível não, porque ele anda com velocidade constante, né? Aquela história que a gente viu da primeira lei. Mas se você precisar manobrar ele, fazer uma curva e tal, ele vai precisar usar combustível, né? O engraçado é que tem várias ideias de como você economizar esse combustível, né? Porque, na verdade, a grande dificuldade hoje das viagens interestelares é o combustível, né? Porque é caro o combustível e também você precisa ter muita quantidade, o que é ruim, porque você leva peso, ocupa espaço. Mas eu acho engraçado que o Por exemplo, Stephen você falou aí Hawking... na questão, por exemplo, da viagem para Marte, aí tem a questão da trajetória também, né? De pegar um espaço mais curto, né? Para economizar também, né? Exatamente. Tipo assim, eles otimizam ao máximo a trajetória para que ele ande o mais possível em linha reta, né? Então, ou seja, ele sabe que Marte vai estar em tal lugar, em tal momento. Então, eles calculam a trajetória para ir em linha reta, para precisar manobrar só quando chegar em Marte. Só quando estiver nas proximidades de Marte, ele manobra para poder pousar, né? O engraçado é que tudo isso é automático, né? Porque mesmo um sinal de luz demora muito, um sinal de eletromagnético, né, que é o que a gente usa para se comunicar, demora muito para chegar, demora alguns minutos. Então, não tem como eles manobrar a máquina daqui da Terra. Então, tudo isso eles programam para a máquina fazer automaticamente, né? É bem curioso, né? E em relação a isso aí, tem até eu falei no ano passado, tem uma ideia muito curiosa do Stephen Hawking, né? Que é aquele físico, que era na cadeira de roda e tal, que falava com o computador, que ele pensou como se fosse uma vela espacial mesmo, né? Como ele sabia que o combustível é muito ruim, né, para você levar uma espaçonave, então ele pensou em fazer uma nave que tivesse um painel, né, um painel solar, e que a gente pudesse atirar um laser da Terra nesse painel, né?
Aí esse painel receberia um impulso, porque a própria luz ela dá um impulso, e ainda poderia servir também como um gerador de energia, né? Certo? É bem curiosa essa ideia do Stephen Hawking, certo? Mas, só falando um pouquinho, né? Deixa eu passar essa minha blusa aqui para não... Porque se eu deixar aqui coisado, vai manchar tudo. Vamos lá, ó. Mas, onde é que eu estava? Sim, estava aqui. Essa expressão aqui da energia é a energia cinética relativística. A gente vai ver energia cinética, só que sem ser relativística. Vamos ver energia cinética mecânica normal, certo? Mas como eu estava falando, né? Então a energia começou a princípio apenas como uma alternativa às leis de Newton, certo? Porque a energia tem várias vantagens, né? Uma das principais vantagens da energia é porque ela é uma grandeza escalar, certo? A gente, quando estava estudando leis de Newton, a gente viu que a força, né, é uma grandeza vetorial, certo? A aceleração é uma grandeza vetorial. Então, você determinar o movimento, você tem que trabalhar com vetores, o que é um negócio bem chato. É muito mais fácil trabalhar com números. Então, uma das vantagens da energia é porque ela é uma grandeza escalar, né? E aí vocês lembram, né, o que é uma grandeza escalar? Ela é simplesmente um número, né? É simplesmente um número. Certo? Então, é uma das vantagens. Então, por isso que fica mais fácil você fazer, né? Nós vamos resolver questão usando energia. Se fosse resolver usando a lei de Newton, seria muito mais complicado. Certo? Vamos lá. E aí, como eu estava dizendo também, né? A energia, ela ganhou tal proporções que hoje, por exemplo, na verdade, tem teorias que você só trabalha com energia praticamente. Né? Então, por exemplo, se você for para a própria mecânica clássica, né, a teoria de Newton, né, que descreve os movimentos dos corpos, foi reformulada pensando em energia, né? Então, existe o que a gente chama da formulação de Hamilton, né, que é toda em cima de energia. Né? Então, você não parte das leis de Newton, você parte de outros princípios e você consegue descrever toda a mecânica clássica usando energia, certo? Isso na própria mecânica clássica. Quando você vai para a quântica, aí sim é que não dá para imaginar, certo? A quântica sem você trabalhar a energia, né? Porque uma das coisas mais importantes que a gente faz em quântica é achar os níveis de energia que um elétron pode ter, né? Para você estudar o movimento do elétron, então, quando você acha os níveis de energia desse elétron, facilita bastante a gente estudar o movimento dos elétrons na mecânica quântica, né? Então, por isso que tem lá aqueles níveis de energia do átomo de hidrogênio, né, que a gente estuda, né, que é 13,6 sobre m ao quadrado, né? Não sei se vocês estão lembrados aí, mas vocês devem ter visto alguma cadeira aí de química, né? Então, isso tudo vem do estudo de energia, certo? Mas vamos lá. Então, para a gente estudar energia, certo? Como eu falei, tudo surgiu para a facilidade do estudo, né? E tudo surgiu a partir de uma única equação, né? Essa equação a gente chama da teorema do trabalho e energia cinética, certo? Como é que é essa equação? Vou demonstrar para vocês aqui rapidamente, né? Mas não precisa entrar em muitos detalhes aqui nessa demonstração, certo? Mas é importante que a gente entenda que ela vem da lei de Newton, né? Como eu falei, tudo vem da lei de Newton, certo? Da segunda lei de Newton, né? Então, todo o processo de energia começa daqui, né? Então, o que acontece? Ó? O pessoal viu a seguinte propriedade, né? Se eu pegar aqui, certa força, e eu fizer o produto escalar da velocidade de ambos os lados, né? Eu vou obter isso aqui, ó. Esse é M, a aceleração, escalar a velocidade. Certo? Fiz o produto escalar ambos os lados, o que eu vou fazer agora? Eu vou integrar com relação ao tempo dos dois lados. Então, eu vou integrar aqui, ó. Como eu falei, a princípio aqui, a gente não precisa saber em detalhes resolver essa integral, certo? Mas depois eu vou explicar o significado, né? Para vocês entenderem direitinho o significado de cada termozinho que a gente vai achar na equação final, certo? Então vamos lá. Então, vai ficar em M vezes a integral. A aceleração é a derivada da velocidade, certo? Com relação ao tempo, escalar a velocidade, dt. Tudo bem? E aqui vai ficar o seguinte, ó. F escalar
Esse f escalar v dt, eu posso escrever como sendo f escalar dr. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse dr, certo? Então, vai ser o m vezes a integral. Esse carazinho aqui, ó, derivada de v com relação ao tempo, escalar v, eu posso escrever como sendo a derivada de v ao quadrado dt sobre 2, certo? dt, né? Eu fiz aqui, ó, quando você deriva v ao quadrado, desce esse 2, aí corta esse 2, aí vai ficar v escalar v, tudo bem? Como eu falei, o importante é a gente entender essa equação final que eu vou achar aqui. Que essa integral de f escalar dr vai ser igual. Aí aqui vai ficar a integral de dv ao quadrado dt, certo? Vou fazer aqui Vou assassinar um pouco a matemática, certo? Não falei isso para o professor de cálculos para de vocês. Mas só para a gente entender melhor, é como se eu tivesse cortado aqui esse dt com esse dt. Aí fica só a integral de dv ao quadrado. A solução disso aqui é exatamente o v ao quadrado, certo? Só que aplicado nos dois extremos, a velocidade final menos a inicial. Então vai ficar m v ao quadrado sobre 2 menos m v0 ao quadrado sobre 2. Pronto. Essa equação aqui, certo? Na mecânica clássica, todas as consequências que a gente acha de energia, todas as conclusões, decorrem dessa equaçãozinha aqui, certo? A equação que parece ser simples, né? Inclusive a redução dela é bem simples, mas toda a consequência dela, conservação de energia, né? E como eu falei, todas as consequências que tem na energia provém exatamente dessa equação, certo? Essa equação aqui a gente chama do teorema trabalho-energia cinética, certo? Nós vamos entender por que a gente chama esses caras aí de teorema do trabalho-energia cinética, certo? Então, assim, essa equação aí, como eu falei, ela é muito útil para a gente poder determinar a velocidade final do corpo, certo? Sem se preocupar muito com os detalhes no meio do caminho, né? Deixa eu só passar aqui a minha blusa aqui, porque se eu não secar isso aqui, fica tudo borrado. Como ficou aqui, né? Vamos lá. Então, fica o seguinte. Devido à importância dessa equação, a gente começou a dar nomes para os termos dela, certo? Então, esse primeiro cara aqui, ó, esse cara do lado esquerdo, a gente chamou de trabalho, certo? Trabalho. Certo? E esse termo aqui, a gente vê que é um termo, né, com a velocidade final, menos o mesmo termo com a velocidade inicial. Então, esse termozinho aqui, a gente deu o nome de energia cinética. Cinética. Certo? E aí vamos entender cada definiçãozinha dessa, né? Então, primeiro vamos começar entendendo aqui o trabalho, certo? O trabalho, pessoal, a letra que a gente usa, né? Nos livros do ensino superior, geralmente a gente usa o W, né? Que é o W de work, que é trabalho em inglês, certo? Lá no ensino médio a gente usa o tal, né? Usa o tal. Mas aí, como os livros geralmente usam o W, aqui eu vou usar o W também, certo? Então, o trabalho a gente usa W e ele é definido exatamente como aquela integral. Então, o trabalho vai ser a integral de f escalar dr. Vou explicar o que é essa integral aqui, certo, pessoal? Então, vamos supor o seguinte. Essa integral, a gente chama de uma integral de linha. Eu jamais vou pedir para vocês resolverem uma integral de linha aqui nesse curso, certo? Então, ou seja, a gente não vai chegar a usar essa fórmula da forma completa dela, porque é uma fórmula já bem avançada, certo? É uma fórmula que você só aprende a resolver lá no cálculo 3 ou 4, dependendo do curso, certo? Então, acho que vocês nem têm cálculo 3, então não vou pedir para vocês resolverem. Mas eu vou pedir para vocês entenderem ela, porque entender é fácil, fazer o cálculo tá, é mais difícil, certo? Mas entender o princípio, né, conceitualmente que ela não é tão difícil, é fácil. Na verdade,
que é, basicamente, esse cara aqui, né? Então, vamos supor que o meu corpo ele vai seguir a seguinte trajetória, certo? Uma trajetória qualquer, do ponto A ao B. Essa integral aqui, a gente chama de integral de linha, porque é uma integral sobre a trajetória do corpo, né? E a trajetória do corpo é uma linha. Então, por isso que a gente chama de integral de linha, uma integral segundo essa linha, né? Exatamente do ponto A ao ponto B, certo? E o que é que a gente tem aqui? Um F escalar dr. O que significa esse F escalar dr? Então, a todo momento tem uma força agindo no corpo aqui, certo? Então, se eu olhar nesse pontozinho aqui, vai existir uma força, vamos supor que ela seja assim, certo? Então, o que eu estou fazendo? A integral, não sei se vocês lembram, é uma soma. É uma soma, certo? Então, o que eu estou somando? Eu estou fazendo essa força escalar o dr. O que é o dr? É como se fosse um pequeno deslocamento do corpo durante a trajetória. Então, eu estou fazendo o vetor F, força, escalar, né? Vocês lembram do produto escalar que a gente viu quando viu vetores, certo? Então, vocês lembraram do produto escalar. O vetor dr, uma trajetória. Então, eu estou fazendo isso para cada pontinho aqui, né? Se eu pegasse um ponto mais na frente, um ponto mais na frente, a minha força é assim, certo? E o dr é como se fosse um pequeno deslocamentozinho aqui, ó. Certo? Então, eu estou fazendo isso ao longo de toda a trajetória, certo? Então, assim, tem várias técnicas matemáticas para a gente resolver isso aqui, tudo bem? Tem várias técnicas matemáticas para a gente resolver isso. Não vamos ver, né? Vocês vão ver lá, se vocês chegarem a ver, só na cadeira lá do cálculo, certo? A gente vai ver alguns casos específicos. Quais são os casos específicos? Suponha que a força seja constante ao longo de toda a trajetória, certo? Se a força for constante ao longo de toda a trajetória, o que eu posso fazer? Vamos botar aqui, ó. Se a força for constante, para a força constante, o que acontece? A força ela pode sair da integral, certo? Então vai ficar F escalar a integral de dr, certo? E a integral de dr, o que é? Eu estou somando os vários pedacinhos aqui ao longo desse caminho. Então, se eu somo os vários pedacinhos, o que eu tenho? Eu tenho um comprimento total, certo? Então, ou seja, quando a força é constante, eu posso calcular o F como sendo simplesmente F escalar D, onde D é o vetor deslocamento, certo? É o vetor que sai do ponto A até o ponto B, certo? Esse aqui é o vetor D. Pode até falar assim, professor, mas ele não fez várias curvas, né? Por mais que ele faça várias curvas, quando você resolve essa integralzinha aqui, ele vai dar exatamente esse vetor total aqui, certo? Como eu falei, para a gente provar isso matematicamente, ele tem que usar um cálculo mais avançado, certo? Então, assim, então o trabalho é F escalar D, né? Vamos só relembrar como é que calcula o produto escalar. É o módulo do F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, se essa força for constante ao longo de todo o caminho, né? Eu simplesmente calculo o trabalho como sendo F escalar D, que é a mesma coisa que é F vezes D vezes o cosseno de θ. Certo? E se a força for constante? E se ela não for constante, professor? Bom, se ela não for constante, tem que ser para integral mesmo. Certo? Como eu falei, não vou pedir para vocês resolverem integral aqui, mas existe uma situação que pode ser que apareça para a gente, né? Que situação é? Vou até resolver aqui um exemplo, né? Vou apagar aqui, depois eu retomo a parte de energia cinética. Pode acontecer, pessoal, outro caso também que não é tão complicado é quando a força ela age na direção, ela é variável, certo? Vou só fazer assim para ficar muito machado isso aqui. Então, vamos lá. Sim. O caso pode acontecer, vamos supor aqui, ó. Supor que o corpo está agindo uma certa força sobre ele, certo?
e ele se desloca uma determinada distância aqui é a força, sendo que essa força ela é variável, só que ela é variável de um jeito simples, né, que a gente consegue calcular a área aqui da gráfica, né? Vamos supor o seguinte, ó, vamos supor que seja uma força assim. Vou pegar aqui um exemplo simples. Porque aqui é 5, aqui é 10, aqui é a força em Newton, aqui vamos botar 2, aqui é a distância em metros, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ó? A minha força ela sempre está na mesma direção do deslocamento, certo? O deslocamento foi assim, e é uma força variável, certo? É uma força variável, ou seja, então, se é uma força variável, eu não posso usar essa equação, eu tenho que usar a equação da integral. Mas, como é uma força que só age em uma direção, a gente não precisa fazer essa integral de linha completa, né? A gente pode simplesmente calcular a área que é abaixo da curva, certo? E aí, nesse caso aqui, certo? Nesse caso, a gente consegue calcular, a gente consegue integrar, digamos assim, né? Porque é fácil calcular essa área, né? É simplesmente a área de um trapézio, tudo bem? Então, o máximo que eu vou pedir para vocês calcularem é a área de figuras geométricas, né? Não vou pedir para vocês resolverem em nenhum momento essa integral, certo? Mas, quando você está calculando a área, no fundo, o que você está calculando é uma integral, né? A integral de f dx aqui. Vamos botar aqui x, né? X. Tudo bem? Então, esse caso aqui, em que tem uma força agindo na mesma direção da distância, o trabalho é simplesmente essa áreazinha aqui. Então, nesse caso, né? Vamos resolver como se fosse um exemplo. Certo? Se ele pedisse para calcular o trabalho nesse caso, ó, a gente pode simplesmente calcular a área disso aqui. Isso aqui é um trapézio, certo? Só que é um trapézio que está deitado, né? Então, se eu fosse desenhar em pé ele seria assim, ó. Certo? Se eu pegar esse cara e deitar assim, ó, certo? Eu pego ele e deito assim, ele fica assim, certo? Vou botar em vermelho aqui. Então, ou seja, nesse caso, meu trabalho seria simplesmente a área do trapézio, né? Vamos só identificar aqui as dimensões desse trapézio, né? Ó. Isso aqui é a base maior do trapézio, que vale 10, certo? Isso aqui é a base menor, que vale 5. Isso aqui é a altura do trapézio, que vale 2, né? Então, a área do trapézio a gente calcula a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nesse caso, o trabalho seria base maior 10 mais base menor 5 vezes a altura 2 dividido por 2. Então, nesse caso, o trabalho daria 15. Certo? 15 o quê? Qual a unidade de trabalho? Né? Então, a unidade de trabalho fica o seguinte. Observe que o trabalho ele é força vezes distância. Então, a unidade tem que ser a unidade de força vezes a unidade de distância. Certo? Ou seja, Newton vezes metro. Certo? Só tem um detalhe. Newton vezes metro, em homenagem a um físico, a gente chamou de uma coisa só. Certo? Newton vezes metro a gente chamou de Joule. Certo? Joule. Que é a unidade de trabalho. Certo? A unidade de trabalho é o Joule, né? Deixa eu botar bem aqui assim, ó. A homenagem ao físico, né? O sobrenome dele era Joule. E ele foi quem descobriu que você conseguia transformar energia mecânica, né, energia de movimento, em energia térmica. Ele foi quem conseguiu provar isso. E foi quando começou a surgir as ideias de unificar todas as energias. Todas as energias é uma só, ela só vai se transformar uma na outra. Certo? Então, devido à importância dele, a gente botou a unidade de energia, né, como sendo o nome dele. Certo? Então, esse caso aqui seria 15 joules. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Acabei de ver que... Pronto. Certo? Então, o trabalho é isso, né? Como eu falei tudo isso aqui, você vai perguntar, professor, mas por que eu preciso saber do trabalho? Né? E aí, como eu falei, né? Tudo vem para a gente chegar na conservação de energia, certo?
o nosso ponto final é a conservação de energia. É o mais importante que a gente tem que entender. Certo? Então, toda essa construção que eu estou fazendo aqui é para a gente entender quando a gente chegar lá na conservação de energia. Certo? Outra coisa que a gente tem que entender sobre o trabalho é o seguinte, é que muitas vezes esse nome trabalho a gente associa a esforço físico, mas ele não está relacionado a esforço físico, certo? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Se você pensar bem, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Só passar essa minha luz aqui para dar uma. Vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou olhar aqui por cima, certo? Vou olhar aqui por cima. Vamos supor que no corpo está agindo três forças. Essa força F1 aqui, certo? Uma força F2 aqui e uma força F3 aqui, certo? Vamos supor que esse corpo ele se deslocou aqui só para a direita. Deslocou só para a direita. É o deslocamento, certo? Tá assim. Ou seja, isso aqui eu posso imaginar como se tivesse uma pessoa puxando aqui, né? Aqui uma pessoa puxando para esse lado. Aqui tem outra pessoa puxando. Desenho assim. Puxando aqui, puxando para esse lado, puxando para o outro. E outra pessoa puxando para cá, certo? Esse corpo para cá. Para frente, né? Agora, se a gente for, vamos supor que essas forças sejam constantes, né? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, se a gente for calcular o trabalho, a gente pode calcular usando essa fórmulazinha aqui, né? Então, o trabalho da força 1, essa aqui, vai ser a força 1 vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Só que o ângulo que a força 1 faz com o deslocamento é zero. Certo? É zero porque as duas estão apontando para ali, né? Então, aqui vai dar cosseno de zero é 1. Então, aqui vai dar simplesmente F1 vezes D. O trabalho da força 2 vai ser F2 vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo que a força 2 faz com o deslocamento é 90 graus. Né? Deslocamento para cá, F2 está assim. E o cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho dessa pessoa está sendo zero. Se eu for por 3, vai dar a mesma coisa. F3 vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Um está puxando para cima, outro está puxando para esse lado aqui, né? Está puxando para esse lado e a outra está puxando para frente. Certo? Esses dois aqui, eles estão fazendo esforço físico. Um está puxando, outro está puxando, certo? Sendo que, como esse corpo está se movimentando só para frente, eles não estão ajudando com o deslocamento. Né? Eles não estão nem ajudando nem atrapalhando. Certo? Na verdade, um está cancelando aqui a força do outro, né? Um está cancelando o outro. Então, ou seja, apesar de eles estarem fazendo esforço físico, o trabalho que eles fazem é zero. Certo? Então, por isso que a gente tem que entender o seguinte, que esse trabalho não tem a ver com esforço físico, certo? Na realidade, o trabalho ele tem a ver com o quanto aquela força ajudou no deslocamento do corpo, certo? Na verdade, esse nome trabalho, ele nem até um nome muito bem para a gente entender essa grandeza, né? Na verdade, esse nome veio lá da termodinâmica, né? Na Física 2 que a gente vai estudando, lá existe o trabalho, que é esse mesmo trabalho que a gente estuda aqui, só que lá vai ser o trabalho realizado por um gás, né? E aí em máquina térmica, né? Então, esse trabalho realizado por esse gás lá na termodinâmica foi o mesmo nome que deram para esse aqui, certo? Então, ele acabou herdando o nome de lá, tudo bem? Apesar de que lá faz sentido, né? Quando a gente estiver estudando lá, a gente faz sentido, que vai ser o trabalho que o gás realiza para fazer a máquina funcionar. Mas aqui não, aqui ele tem a gente tem a sensação como se fosse esforço físico, mas não é esforço físico, certo? Como eu falei, o trabalho, na verdade, está relacionado com quanta força ajudou ou atrapalhou no movimento, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui
um monte de força para tentar empurrar essa parede. Posso fazer força até me cansar. Mas quanto é que é o trabalho que eu vou realizar? Zero. Por quê? Porque o deslocamento da parede vai ser zero. Então, se o deslocamento da parede é zero, meu trabalho é zero. Então, eu vou me esforçar fisicamente, mas meu trabalho vai ser zero. Certo? Tudo bem? Para a gente entender trabalho, a interpretação, o significado físico dele é aquele que eu falei, né? Ele vai medir o quanto uma força ajudou ou atrapalhou no movimento, certo? Vamos ver como aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, novamente eu vou pensar aqui no corpo, só que agora eu vou botar uma série de forças agindo nele, certo? Supor que o deslocamento seja nessa direção aqui, e vamos supor que tem uma série de forças. Uma força está agindo aqui, F1, uma força está agindo assim, F2, outra força está agindo assim, F3, outra força está agindo assim, F4, outra força está agindo assim, F5. E vamos supor que todas têm o mesmo módulo. O módulo de todo mundo é igual. O módulo de F1 é igual ao módulo de F2, que é igual ao módulo de F3, e assim, de todas as forças, que é uma força F. Certo? Se a gente for calcular o trabalho, a gente vai ver o seguinte, ó, forças constantes também. Usei o tal, né? Eu estava dando essa aula mais cedo para o ensino médio, aí eu posso confundir o tal com o dado, certo? Vamos lá. Então, o trabalho da força 1 vai ser o F1 vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero, né? Porque a força F1 faz zero, então vai dar simplesmente força vezes deslocamento, certo? Se eu for para o trabalho da força 2, vai ser força vezes deslocamento vezes um certo ângulo θ aqui, vezes o cosseno de θ. Só que o que acontece? Esse trabalho da força 2, ele vai ser menor do que a 1. Por quê? Porque esse cosseno aqui, ele é sempre um número menor do que 1. Tudo bem? Então, aqui é F vezes D. Aqui é F vezes D vezes um número menor do que 1. Então, eu vou ter um trabalho menor. O que significa dizer? Que essa força aqui, ela contribuiu menos para o deslocamento. Essa força F1 contribuiu mais para o deslocamento. Essa aqui contribuiu menos. Por que ela contribuiu menos? Porque o que ela vai contribuir para o deslocamento é só o que essa componente dela ajuda. A componente restante não ajuda, né? Essa que está perpendicular não vai ajudar. Porque o deslocamento é para cá. Tudo bem? Então, o que acontece? O que acontece aqui é... Por isso que o trabalho é menor, né? Então, ou seja, essa força F1 ela contribuiu mais para o deslocamento, então o trabalho fica maior. A força F2 contribuiu menos, o trabalho fica menor. O trabalho da força F3, eu já vou colocar aqui, ele é zero, né? O trabalho de forças perpendiculares sempre é zero, porque vai ficar cosseno de 90 e cosseno de 90 é zero. Aí 0 vezes F vezes D, que é zero. Certo? Ou seja, essa força aqui não ajudou nem atrapalhou o movimento. Certo? Se a gente for para o trabalho da força 4, o que vai acontecer agora? Vai ser a força vezes o deslocamento vezes esse ângulozinho aqui, vamos chamar de alfa, vezes o cosseno de alfa. Agora tem um detalhe aqui. Qual o detalhe? Esse alfa agora, ele é 180. Ele é maior do que 90 graus. Menor do que 180, maior do que 90. O que isso significa dizer? Significa dizer que esse trabalho vai ser negativo. Certo? O trabalho vai ser negativo. Porque esse cosseno é negativo, o trabalho é negativo. Trabalho negativo significa dizer que a força atrapalhou. E, de fato, essa força está atrapalhando, né? Ou seja, essa componente aqui dessa força, ó, está atrapalhando o deslocamento. O deslocamento é para lá, mas essa força aqui ela está tentando impedir esse deslocamento. Então, é por isso que o trabalho dela é negativo, certo? Se eu for para a força F5, ela também está atrapalhando. E o ângulo entre ela e o deslocamento é exatamente 180 graus, certo? Cosseno de 180, perdão, né? Que tem que ser cosseno de 180. Cosseno de 180 é exatamente menos 1. Então, aqui vai ficar menos F vezes D, que também é menor do que zero. Certo? Então, ou seja, essa força F5 aqui,
ela, da mesma forma que essa F4, ela está atrapalhando o movimento. Então, a interpretação física do trabalho é isso. Se o trabalho é positivo, ele está ajudando no movimento. Se é negativo, ele está atrapalhando. Se for zero, é porque ele está perpendicular ao movimento, e aí ele não exerce trabalho, ele nem atrapalha nem ajuda. Tudo bem? Essa é a interpretação física do trabalho, certo? Só para a gente finalizar, vamos ver aqui aquela outra parte, né? Que é a energia cinética. Só para a gente finalizar a aula. Vou apagar aqui. E aí, como eu falei, né? A motivação todinha para começar a se definir as energias, né? A gente começa aqui com a energia cinética, vem daquele teorema do trabalho da energia cinética, certo? A energia cinética, a energia cinética é definido como energia cinética que, normalmente, nos livros, a gente chama de T, nos livros do ensino superior. Nos livros do ensino médio, a gente chama de EC. No ensino superior, geralmente, a gente chama de T. Certo? Mas eu não sei se o Resnick chama de... Acho que o Resnick vai chamar de EC. Então, vamos chamar de EC mesmo. Energia cinética. Então, a energia cinética é simplesmente M V ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, é como se fosse o seguinte, a gente vai ver que a energia... Está tão manchado, está nem dando para ver direito, né? A energia é como se fosse uma propriedade que o corpo tem, né? Uma propriedade que o corpo tem, certo? Que depende da velocidade e a gente vai ver também que depende da posição, no caso da energia potencial. E essa propriedade você pode modificar, e essa propriedade vai se modificando nas várias formas de energia que pode ter. Então, uma das formas é a energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Então, todo corpo que tem uma velocidade, certo? Ele vai ter essa propriedade que a gente chama de energia cinética, né? Essa energia cinética é simplesmente massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Uma coisa curiosa da energia é que a energia cinética ela é sempre positiva, sempre é maior ou igual que zero, certo? Então, você fala assim, hoje eu acordei querendo energias positivas, então é só você sair correndo, certo? Que aí você adquire uma energia positiva, tudo bem? Brincadeiras à parte, né? Na realidade, pessoal, a energia cinética é sempre positiva, a gente vai ver que isso tem uma implicação importante, né? Porque vai existir posições que é proibido do corpo ocupar, né? Quando a gente vai ver o nível de potencial, a gente vai estudar isso um pouco. Inclusive, isso aqui foi uma das principais coisas que, digamos assim, que era curioso na mecânica quântica, né? Lá na mecânica quântica, existem algumas posições em que a energia cinética é negativa. E isso foi uma coisa que foi uma quebra de paradigma na física, né? A energia cinética sempre era considerada sempre positiva, nunca poderia existir energia negativa. Mas lá na mecânica quântica a gente vê que o elétron pode estar em certas posições em que ele tem uma energia cinética negativa. E isso foi uma revolução, quando o pessoal descobriu isso. Certo? Vamos lá, então a energia cinética é sempre positiva, certo? Voltando lá naquele teorema do trabalho de energia cinética, certo? Agora que eu já defini tudo, o que eu obtenho? Tem o seguinte. Lembrando, o que era isso aqui? A integral de f escalar dr era o trabalho, né? E isso aqui, o que é? mv ao quadrado sobre 2 é a energia cinética, né? Só que isso aqui é a velocidade final, então a energia cinética final. Menos esse mv0 ao quadrado sobre 2 vai ser a energia cinética inicial, porque aqui é a velocidade inicial. Então, o teorema do trabalho da energia cinética descreve simplesmente como sendo o trabalho que o corpo que a força resultante realiza, isso aqui é a força resultante, né? O trabalho da força resultante, é igual à variação da energia cinética. E como eu falei para vocês, tudo da energia da mecânica clássica provém
dessa equaçãozinha aqui, certo? O trabalho da força resultante é a equação da energia cinética. A gente vai ver que essa equação permite que a gente calcule a velocidade de uma forma muito mais fácil, certo? Muito mais fácil do que usando as leis de Newton, para alguns casos, certo? Não é para todos os casos. Tudo bem, pessoal? Energia cinética negativa, vou pesquisar sobre isso. Bom, pode pesquisar que você vai ver que é um dos paradigmas que a mecânica quântica quebrou foi exatamente isso, certo? Outra coisa também, pessoal, só para a gente finalizar a aula de hoje, eu só queria deixar claro para vocês uma coisa, que o conceito de energia, né, é um conceito que ele, digamos assim, ultrapassou a barreira da física, né? E o pessoal usa muito no sentido de metafísica, né? Tipo assim, a energia dessa pessoa é ruim, ou então tal lugar tem uma energia ruim, certo? Então, assim, eu não quero que vocês confundam as coisas, certo? Então, essa energia que a gente estuda aqui, ela é uma forma da gente entender e estudar o movimento, né? Já essas energias que o pessoal fala na metafísica, né, nesse negócio de a energia que eu sinto, né, e tal, do ponto de vista científico, assim, do ponto de vista científico, não existe nenhuma teoria que explique a existência dessas energias da metafísica, né? Claro que cada um acredita no que quer, né? Mas do ponto de vista científico, é tipo assim, estou sentindo energia ruim desse lugar. Isso não, do ponto de vista científico, isso não faz sentido, porque a gente não tem nenhum órgão capaz de sentir energia, né? Porque a energia para a ciência, para a física, é um negócio que depende da sua velocidade, da sua posição, certo? E da sua temperatura. Pode depender de mais algumas coisas, mas geralmente é velocidade, posição e temperatura. Então, assim, então você não vai sentir isso se tiver, sei lá, você não vai sentir isso num lugar, a não ser que você consiga medir a velocidade, a posição e a temperatura daquele lugar, tá bem? Então não tem nada relacionado a boas vibrações ou vibrações ruins, tudo bem? Mas assim, como eu falei, eu só quero que vocês entendam a separar as coisas, certo? Você pode acreditar nessas energias metafísicas, né? Claro, cada um acredita no que quiser, mas do ponto de vista científico, energia é outra coisa. Energia tem uma definição bem precisa, né? Como eu falei, depende da velocidade, da posição e da temperatura, certo? Vamos fazer o seguinte, pessoal, como já está dando mais ou menos 1 hora de aula, vamos encerrar nossa aula por aqui, certo? Próxima aula a gente vê a parte de energia potencial e conservação de energia, certo? E forças conservativas, certo? Qualquer dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp e provavelmente amanhã eu devo estar passando a lista da Lei de Newton e estou postando todas as aulas também sobre Lei de Newton, certo? Então, boa noite, Ronaldo. Boa noite para Larissa também. Até sexta-feira, né? Deixa eu só encerrar a aula aqui.